Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma semana estamos começando, né? E estou sentindo saudade de vocês, porque nesse sábado e domingo eu não postei vídeos, mas agora eu estou de volta e eu continuo aqui com nossa caminhada, tá bom? E eu escolhi um conteúdo muito bom que muita gente conhece, mas que eu vou falar como ninguém falou em todos os momentos que abordou esse assunto. Gente, eu vou falar sobre as lições que nós vamos extrair do comportamento de Jó. Isso mesmo, esse personagem, além de lendário, verdadeiro, tirado das escrituras, mas que nos deu tantas lições que nunca teve um homem como Jó, tá bom? Eu estou falando de Jó da Bíblia. E se você é a pessoa que lê a Bíblia, procure abrir a sua Bíblia aí nesse momento em Jó capítulo 1. Eu não vou poder falar de todos os capítulos, mas em um capítulo a gente já viu um monte de lição, que é o que eu quero falar com você agora, tá bom? Jó capítulo 1, versículo de 1 a 21. Todos os capítulos de Jó falam da história da vida dele, do que ele pensava, do que acontecia na época e também das pessoas que estavam ao redor dele. Mas eu quero atentar para o capítulo 1, porque não dá para falar de todos, tá bom? Lembrando que eu não estou aqui pregando religião, eu não sou religiosa, eu não sou evangélica, mas eu sou uma pessoa que leio a Bíblia e acredito na Bíblia. Como eu já falei no vídeo passado, que eu fiz de Neemias, a Bíblia é um livro que não é só de evangélicos, está disponível para qualquer ser humano na face da terra, né? E o que muda é o idioma. Se você estiver na China, no Brasil, na Coreia, em qualquer lugar, né? Eu não sei na Coreia, mas na maior parte do mundo você tem acesso a uma Bíblia, tá bom? E Jó, olha lá, olha lá. Gente, Jó ele era um homem que ele viveu, né? Há muitos, né? Há vários séculos atrás. E muita gente até pensa assim, será que saiu uma lenda, esse homem viveu muito? Eu creio na Bíblia. Se você não crê, tudo bem, eu respeito. E se você não crê em Deus, tudo bem. Tá? Mas independente que você creia ou não na Bíblia, você pode extrair lição. Eu quero que você atente para a lição. Não para pregação, porque eu não vim aqui pregar, tá bom? Porque já tem um monte de gente que prega aqui no YouTube, inclusive essa história, né? Essa história de Jó, ela é pregada nos púlpitos das igrejas, ela é pregada também em outras religiões, porque tem lição para tudo quanto é lado, né? Não tem coisa que os evangélicos mais conheçam do que a respeito da história de Jó. Tem muitos que até falam assim, olha, fulano de tal, ele é tão paciente que ele tem uma paciência de Jó, porque Jó, ele era um homem de muita paciência. Mas a lição da vida dele não foi só uma história, gente, de paciência. Teve outras coisas, e é o que eu vou falar aqui no vídeo, tá bom? Olha, eu listei algumas aqui, que eu quero que você repare com a Bíblia aberta, que eu quero que você agora mergulhe na história dele. Eu vou dar uma nuance rapidinho. Ele era um homem muito rico, que tinha muitos filhos. Aí, de um dia para o outro, o que aconteceu com Jó? Os filhos dele morreram, né? Ele perdeu os camelos dele, os bois, né? Porque antigamente camelo e boi era considerado bem material que enriquecia uma pessoa, né? Hoje em dia existem várias coisas que enriquecem uma pessoa. Às vezes a pessoa é dono de uma fábrica, de um comércio, ou ele é autônomo, mas antigamente a pessoa que tinha muitos bois, muitos camelos, muitos empregados na área da agropecuária, né? Da agricultura e da agropecuária, era considerado o bam, bam, bam. Então Jó, ele era o homem, né? Ele era aquele homem top. Se fosse nos dias de hoje, ele seria um grande fazendeiro. E Jó, ele tinha muitos filhos, aí dava festa, né? Geralmente, quando a família é muito grande, todo mundo se reúne em datas comemorativas, né? Faz muita festa e faz comida, né? E chega, pega carneiro para fazer, boi, um monte de coisa. Aí um dia Jó começou a perder tudo. E ele ficou sem entender. Porque pensa bem, o cara num dia estava estabilizado, né? E ele era um homem muito conhecido, ele tinha fama, né? Que nem nos dias de hoje, quando um empresário ele é muito rico, ele é muito conhecido, ou um artista, um comerciante, é bem sucedido no segmento dele, a fama corre. Então Jó, ele era o conhecido de antigamente. Se antigamente tivesse internet, Jó iria aparecer na internet. Se antigamente tivesse televisão naquela época, Jó iria aparecer nas páginas, né, dos melhores jornais, dos telejornais. Jó, ele era um homem
top, ele era o tal. E além de ser um homem muito rico, era um homem bom, bem relacionado, de caráter. Então tudo isso ressaltava a imagem dele. Mas aí o quê? Ele perdeu tudo. Só não perdeu a esposa. Perdeu o boi, perdeu o camelo. Gente, imagine. Você hoje está com uma vida financeira maravilhosa. Hoje em dia você tem fábrica, você tem conta bancária, seus filhos estão bem na escola, na faculdade, está todo mundo prosperando. Aí de um dia para o outro, amanhece o dia, vem alguém te dar uma notícia. Ó, aconteceu alguma coisa com seus filhos. E não aconteceu com um filho só. Ele não perdeu um filho só, entendeu? A cada ano. Ele foi perdendo os filhos assim, tudo de uma vez. Gente, isso é um golpe terrível, porque o maior prejuízo de um ser humano não é o material, é perder alguém que se ama. E perder filho, gente, eu imagino, para quem perdeu e de repente está me assistindo agora, deve ser como arrancar o coração do peito. Imagine o coração de Jó. Eu acho que Jó já deveria ter uma idade bem avançada, né? Então isso aí já foi um baque. Foi o maior baque. Aí em seguida veio os bens materiais. Cada hora aconteceu uma coisa. Os bens dele foi roubado, né? Aconteceu coisas com a lavoura dele, com a agropecuária. Gente, como que pode o mundo cair na cabeça de um homem assim? Entendeu? A Bíblia não fala horário, né? Não fala o espaço, o intervalo de tempo que de uma coisa para outra acontecer. Mas uma tragédia acontecendo num ano já deixa a pessoa, ó, acabado. Imagine acontecendo uma coisa atrás do outro. Então, eu quero que você entre na cena agora de Jó. Entra agora, tá? Deixa o lado religioso, evangélico. Ah, o que essa mulher tá falando aí? O que ela entende de Bíblia? Não, presta atenção. Entra na cena de Jó. Se coloca na pele de Jó agora. Você é um homem rico, você é um homem que tem tudo. E de repente eu posso estar falando com pessoas que perderam uma coisa ou outra, ou de repente perdeu tudo também. Mas como Jó, gente, não tem, tá bom? E eu não tô aqui para competir para ver quem sofre mais. Aí, nesse meio, qualquer um ficaria louco. Aí, como se não bastasse ele já ter perdido os bens, os filhos, que já é um golpe, perdeu a saúde, né? Ele ficou com uma doença que acabou com a pele dele, que ele teve que raspar com caco de telha. Geralmente, quando uma pessoa tem que raspar, porque deve coçar muito. Nos dias de hoje, eu não sei se a ciência diz o que seria antigamente a doença de Jó, né? Mas se a gente for voltar lá para os tempos dele, talvez ele teve uma lepra, talvez ele teve uma doença cutânea, talvez ele teve uma doença de pele, eu não sei, gente. Eu estou aqui levantando considerações, tá bom? Não é uma certeza, porque não é o tema do vídeo aqui com a doença que Jó tinha. Mas a Bíblia fala que era o quê? Uma chaga maligna. Gente, uma chaga a gente já sabe que devasta. Imagine maligna. Então, coisa boa não era. Então, não importa o nome, se foi uma lepra, se foi uma doença terminal, mas ele ficou no pó, literalmente. Até que ainda veio algumas pessoas acusar ele, né? A mulher dele se levantou contra ele e falou também, ó, você vai ficar aí sabendo que o mundo tá caindo nas nossas costas? Ela não falou com essas palavras, mas ela quis dizer isso. Por que você não pega esse Deus aí que você diz que acredita, né? Porque ele tinha uma fé muito grande em Deus, e manda ele pro espaço. A mulher de Jó não falou com essas palavras, tá, gente? Eu tô falando de uma maneira, assim, mais popular, que é pra você entender, entrar na cena. Eu quero que você entre na cena. Você imagine se isso fosse com você. E ainda a mulher de Jó, que deveria dar um apoio emocional, né? E ainda terminou de destruir o emocional do cara. O cara estava destruído fisicamente, financeiramente, na saúde, perdeu os filhos, que era o que ele mais amava, eu acredito, né? Porque ele fazia tudo por esses filhos, até intercedia por Deus. Agora imagine se isso fosse com você ou fosse comigo. Hã? Alguém deve estar batendo na madeira aí, Deus me livre, ó. Deus me livre, né? Mas ninguém quer isso. Mas aconteceu com Jó. E aí, o que você vai aprender disso? Primeira coisa, Jó, gente, ele era rico. Mas a riqueza dele não interferiu no caráter dele. Hoje em dia, as pessoas não podem ter nada. Principalmente se a pessoa foi pobre uma vida toda, passou fome, viveu uma vida miserável. Na hora que melhora um pouquinho de vida, começa a ficar arrogante. Não são todos, mas muitos pobres ficam assim. E Jó, o poder não subia para a cabeça dele. Ele sabia que ele tinha fama, que ele era o bambambam da época, mas isso não fazia dele um homem orgulhoso, porque ele sempre estava se humilhando perante Deus.
Tá bom? Isso, e qual a lição que a gente extrai? A gente não pode deixar que o que a gente tem, os nossos dons, pode ser até dom espiritual também. Tem gente que só porque tem um dom espiritual, ou porque prega bem, ou porque canta bem, o orgulho, o peitinho de pombo, vai aos extremos. E a pessoa não tá nem no nível de Jó, hein? Ela é mais ou menos. Uma pessoa pobre, que nem diz, né, o ditado, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. E isso tem uma verdade. Tem muitas pessoas que foram pobres a ponto de catar moeda. Hoje em dia, ó, pisa no outro que é pobre igual a ele. Porque ele melhorou um pouquinho. Ele nem ficou rico, ele ou ela. Às vezes comprou um carrinho, tem uma casinha, conseguiu um diploma. Ele já olha pro outro assim, ó, de cima para baixo, como se ele fosse um Deus. Tá bom? Então, as riquezas de Jó não interferiu no caráter dele nem na personalidade, porque a Bíblia toda mostra isso. E isso ficou como exemplo. Porque se ele tivesse sido arrogante, a Bíblia também falava. Porque eu não sei se você parou para pensar, a Bíblia, Deus, ele não esconde o erro de ninguém. Da mesma forma que não escondeu o erro de Davi, quando Jó, ele teve algumas quedas assim de dúvida, porque aconteceu também isso com ele, como acontece com qualquer um, a Bíblia não escondeu, porque Deus não tem compromisso com mentira nem esconder nada. Mas Jó, gente, ele manteve o seu caráter. Aquilo não interferiu. Hoje em dia, tem gente que fica pobre, fica meio besta, sabe? Quer pisar em todo mundo, fala com os outros já com grosseria, como se ele fosse o próprio Deus. E olha que não está nem naquele patamar todo. Então, o que você aprendeu? Que a riqueza de Jó não interferiu no comportamento dele nem na atitude. Outra coisa que a gente aprende com Jó, eu acho que ninguém pregou isso para você. Se prega muito da paciência de Jó, tá? Mas hoje eu não quero pregar paciência, não. Jó, ó, o que você extrai da história de Jó? Que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Gente, tem muita gente que tem a mania de pensar que quando uma pessoa tem uma perda, uma doença, ou até falece, que é porque Deus está pesando a mão. Aqui mesmo no YouTube tá cheio de gente pregador. Gente, basta uma celebridade morrer que todo mundo fala, tá vendo? Faleceu porque falou mal de fulano, faleceu porque blasfemou. Gente, se uma pessoa, se Deus fosse tirar a vida de uma pessoa simplesmente porque ela blasfemou, então Deus teria que tirar a vida de um monte de gente, não ficaria quase ninguém no planeta. Porque em algum momento, sem querer, uma pessoa blasfema. Blasfemar não é só xingar. Quando você murmura, quando você fica maldizendo, você também está blasfemando, sabia? Talvez se ninguém falou isso, eu tô falando para você. Então, gente, ó, entenda. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, sabe? Pessoas boas também morrem, acontece acidente, acontece perda de emprego, perda de marido, perda de mulher. E tem uma galera aí que tem uma mania, aconteceu isso, é porque Deus pesou a mão. Principalmente os evangélicos têm essa mania. Não são todos, mas a maioria. Toda vez que alguém deixa esse mundo, é porque xingou não sei quem. É porque estava lá na festa profana da carne e Deus pesou a mão. Gente, esse Deus que você conhece aí, que tudo fulminava a pessoa, pesava a mão, não entenda. Nós estamos falando de um Deus da lei. Agora nós estamos no novo concerto, a nova aliança. Deus continua sendo justiça, sim, mas Deus não age dessa maneira. A pessoa pecou, ele chega e tira a pessoa do mundo, porque senão teria que tirar eu e você, concorda? Eu espero que você tenha entendido. Olha, outra lição que você vai extrair de Jó. Tem coisas que ele aguentou passar que eu e você não passaria. Tem um ditado que diz que Deus dá o cobertor conforme o frio, né? Esse ditado, mais ou menos algumas coisas eu concordo. Tem coisas que você tem suporte para passar que eu não tenho e que eu tenho que você não tem. Tá bom? E Deus, ele jamais vai permitir que uma pessoa seja tentada além das forças ou que ele tenha uma luta que ele não possa passar. Mesmo que essa luta doa, tá bom? Jó, ele tinha moral, ele tinha cacife para aguentar o que ele aguentou. Tanto que ele foi até o fim e conseguiu ser fiel. Agora vamos perguntar, se metade do que aconteceu com Jó acontecesse comigo ou com você, responda para você mesmo que eu respondo para mim. Será que a gente aguentaria? Tá bom? Eu não estou dizendo com isso que você vai ganhar um troféu por sofrer muito. Entenda bem o que eu estou ressaltando aqui, tá bom? Não esqueça, coisas ruins às vezes acontecem com pessoas boas. Nós um dia vamos sair desse mundo. E nós vamos partir de alguma maneira. Nem todo mundo vai partir do mundo dormindo.
infelizmente alguma coisa vai acontecer. Aí os que estiveram vivos vai falar o quê? Ah, é porque Deus pesou a mão? Então toma muito cuidado com o seu julgamento, tá bom? Se você tem essa mania de falar isso, para com isso já. Outra coisa que você tem que aprender da lição de Jó: não se apegue àquilo que você tem. Jó, ele tinha muito, ele era o cara, ele era o bambambam dos negócios. Ele tinha vida financeira boa, ele tinha uma boa esposa, ele tinha bons filhos. A gente tem essas coisas na nossa vida, gente, para poder assim usufruir, mas nós não podemos colocar o coração no filho que nós temos, no dinheiro que temos, na conta bancária, nos móveis da casa, porque se essas coisas saírem da sua vida, você vai morrer junto. Então presta atenção, não coloque o seu coração em nada e nem ninguém, por mais que essa pessoa seja maravilhosa. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. A gente sente quando perde, é muito triste, ninguém quer perder. Mas olha aqui, tem coisas que você não escolhe se vai acontecer com você. Tem coisas que não está do teu controle. Por mais que você seja uma mãe super protetora, ou um filho, ou um irmão, tem coisas que vai fugir do seu controle. Não coloque o seu coração em nada nem ninguém, porque essa pessoa pode te decepcionar, ou essa pessoa pode te deixar, não apenas geograficamente, indo para outro lugar, como fisicamente indo para a eternidade, tá bom? É fácil isso? Não, eu não estou aqui ditando regra e nem zombando da dor de ninguém. Mas, gente, nós não podemos colocar o coração em nada, só em Deus, porque se a gente perder essa coisa, nosso coração vai junto. Você entendeu? Eu tô sendo explícita? Olha lá, hein? Não vai torcer minhas palavras. Outra coisa que você vai aprender com a história de Jó. Quando você está na pior, você tem duas coisas: pessoa para te acusar e Deus para te sustentar. Olha só como são duas coisas opostas. Deus estava com Jó, porque Jó também permaneceu fiel. Ele não ficou por aí dizendo: ah, onde Deus estava que deixou os meus bois morrer, né? Que é o que a gente pergunta. Gente, eu também coloco eu no meio, né? Muitas vezes, quando acontece um filho da gente se machucar, ou perder o emprego, ou a gente perder, a gente se sente injustiçado e pergunta assim: ah, onde Deus estava, né? Tanta gente ruim podia perder o emprego, ou acontecer tal coisa com gente ruim, por que aconteceu justamente comigo que eu sou boa? Não é assim que a gente fala? Mas Jó não ficou assim. Não ficou questionando onde Deus estava que deixou os filhos dele morrer e ainda deixou uma mulher dele para encher o saco dele. Muita gente pergunta por que a mulher de Jó também não faleceu. Olha, eu não sei provar cientificamente ou na historicidade da Bíblia por que a mulher de Jó ficou. Mas eu aqui comigo, com os meus botões, com as minhas conjecturas, eu imagino que isso aí era o golpe final, certo? Que o diabo se utilizou para poder fazer Jó perder a fé. Porque a mulher toda hora ficava cutucando ele: cadê o seu Deus? Amaldiçoa seu Deus e morre. Você já parou para pensar que isso poderia ter sido isso? Que a mulher de Jó foi poupada? E Deus permitiu, né, que ela ficasse viva, porque Deus está no controle, né? E o diabo utilizou isso também, para que ele pudesse dar a cartada final, para Jó quebrar a comunhão com Deus. Você já se questionou dessa maneira? Eu não posso provar que foi isso, mas para mim há essa, como é que chama? Esse tipo de coisa, essa possibilidade, tá bom? Porque ela ia ser, ó, o calcanharzinho, o espinho que ia ficar espetando o Jó a cada dia, ó. Porque ela foi uma mulher que ficou revoltada. Ela não tinha estrutura espiritual que Jó tinha. E já pensou? Justamente uma pessoa próxima, né, dele, que a mulher é um encarne com o marido, concorda? E ela poderia influenciar Jó negativamente contra Deus. Você já levantou essas possibilidades? Hã? Você já parou para pensar isso? E mesmo assim Jó segurou. Ou cara para segurar B.O. igual Jó. Olha, eu queria ter o caráter dele. E tem mais. Quando você tá na pior, você tem Deus para sustentar. Mas você tem um monte de amigo também para te acusar. E eu falo amigo, que os amigos é o que conhece você de perto. Tinha os amigos dele, Bildade, Sofar, Namá. Tem os nomes lá, que são nomes do Oriente Médio, né? Os amigos, ao mesmo tempo que estava consolando ele, se você ler todo o livro de Jó, em algum momento os amigos queriam induzir que Jó começasse a achar que ele estava em pecado. Queria culpar Jó de uma maneira indireta. Se você ler os capítulos 2, 3 até o 42, se eu não me engano, né, você vai perceber, você vai fazer uma compreensão de leitura
que teve alguns momentos que os amigos de Jó criticou ele e culpou ele. Ao mesmo tempo que consolava, culpava, dizendo que ele estava assim porque ele estava em pecado. Vai lá ler a Bíblia, tá? Deixa de ser preguiçoso. Lê a Bíblia. Então, agora eu vou fechar, né, gente? Eu espero que você gostou. Deixa o seu like, compartilhe, se inscreva. Olha que eu dei aqui uma ministração, ó, de respeito aqui sobre Jó. Agora me diz aí, você já ouviu falar da história de Jó da maneira como eu falei? Você já parou para pensar nessas possibilidades que eu levantei? Não porque eu sou melhor, né? Mas Deus me deu isso hoje de manhã. Fala sobre Jó. Teve uma seguidora minha que propôs para mim falar sobre Jó, pediu. E você que tá me assistindo, tá, minha seguidora, se você gostou, deixa seu like aí, faz seu comentário aí, tá bom? Que eu fiz, eu já tava pensando há muito tempo falar sobre Jó. Mas quando essa seguidora me pediu no comentário dela, pra eu falar sobre Jó, aí eu pensei assim, eu vou falar sobre Jó essa semana. Eu já estava com vontade, né? Acho que Deus já tinha colocado no meu coração. Então, eu acho que essa seguidora deve estar sendo usada por Deus para me lembrar falar sobre Jó. Então, vê se você lê, tá bom? Deixa nos comentários que você assistiu o meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, tá bom? E não esqueça dessas lições, tá bom, gente? E a mais importante, gente, você tem que se manter com Deus, independente que a coisa esteja boa ou esteja ruim, tá bom? Porque coisas ruins também acontecem com quem serve a Deus, e eu acabei de provar isso com a história de Jó. Gente, essa história é muito rica. Pode ser que em uma outra oportunidade eu estarei falando mais, porque você pode extrair, não é só isso não, um monte de coisa. Eu não quero que você veja isso aqui, gente, como uma pregação religiosa ou evangélica. Eu quero que você preste bem atenção nas lições. E essas lições você precisa levar para a vida. Porque em algum momento pode ser que você perca alguma coisa. E para você que já perdeu, você está precisando de um consolo, de uma força, o consolo chegou. É esse aí, que você tem que continuar firme, confiando em Deus, porque Ele sabe o que faz. Mesmo que Ele não tenha sido culpado por tudo que está acontecendo na sua vida, tá bom? Um abraço, um beijo. Meu nome é Ana Maria. Se inscreva no meu canal e tenha uma ótima semana, tá bom? Essa foi a ministração das lições sobre o livro de Jó, tá bom? Está no capítulo de Jó, o capítulo 1, mas eu quero que você leia toda a história, porque tem muita coisa bonita para vir. Até mais. Tchau.